Você já deve ter escutado, para quando quer, é só ter força de vontade, ou é preguiça, ou falta de vergonha na cara, ou é um vagabundo e não quer fazer nada. Mas, na verdade, deixa eu te explicar o que nunca te contaram sobre dependência química e vícios. A história da humanidade ela é permeada há muitos anos com a questão de substância que alteram a nossa percepção da realidade. Alguns animais comiam frutas apodrecidas para conseguir aliviar um certo nível de estresse. E a partir daí, uma curiosidade para vocês que estão aí no canal, surgiu a amarula, né? Que é uma fruta que caiu de um pé aonde os animais comiam e ficavam tontos, né? Então, a história da humanidade ela é permeada com a questão do uso de substâncias, já que o álcool se tem seus primeiros indícios por volta de 6.000 a 8.000 anos atrás. Então você acha que é agora que surgiu o termo dependência química ou alcoolismo, você está totalmente fora do ar. Então, o que a gente observa aqui é como a humanidade lida com substâncias que alteram a nossa consciência. E é muito fundamental entender como isso funciona para que você consiga, se você sofre ou se você conhece alguém que sofre com a dependência química ou alcoolismo, que acompanhe o vídeo que eu vou te falar coisas fundamentais para entendimento. O comportamento daquela pessoa que bebe ou que usa droga em pequenas quantidades, ele é negligenciado ao longo do processo do viciar. Mas depois ele se torna algo que é passível, né, de segurança pública, de criminalidade, de saúde pública, de questões jurídicas. Então, a partir do momento que a pessoa se percebe tendo alguns comportamentos viciados, se cai todo um caminho de julgamento sobre a maneira como bebe, como usa droga e tudo mais. E isso vai levar à perspectiva de quê? De que, de alguma forma, aquela pessoa é preguiçosa e não para porque quer, né? Que ela para, ela não consegue parar porque ela não tem força de vontade. E eu gostaria de quebrar alguns mitos sobre isso aí. É muito fundamental a pessoa entender que não é força de vontade em si para parar de usar droga. O primeiro processo é entender como parar, e aí a gente precisa entender como funciona o cérebro, para a gente parar de repetir discursos que muitas das vezes atrapalham muito mais o dependente químico do que ajudá-lo no processo de saída do uso de substâncias. O uso de substância, ele passa por 3 estágios até chegar um momento em que a pessoa não consegue parar o seu uso. O primeiro processo do uso de substância a gente chama de uso, né? Simplesmente uso. É quando a pessoa faz um uso a cada 3 meses, a cada 6 meses, né? De uma forma bem pontual em situações específicas. Esse momento a pessoa não tem um grande prejuízo, justamente porque nesse momento em que ela faz o uso, ela ainda não tem processos de repetição daquela tomada de decisão. E aí, num segundo momento, como esse uso começa a ficar constante, se observa o abuso. O abuso é uma condição no qual o sujeito que está passando pelo processo de uso de maneira exacerbada já começa a ter prejuízo, começa a ter problemas sociais, começa a ter problemas no trabalho, problemas familiares, problemas relacionais, mas ainda está no processo de controle. E o terceiro processo é a dependência química.
né? Ou hoje mais moderno, como se fala, transtorno por uso de substâncias, né? Então, quando a pessoa chega nesse ponto, ela perdeu a capacidade de decidir por ela. Então é muito importante a gente pensar no que, quando a pessoa perde a capacidade de decidir por ela sai dos processos anteriores, uso e abuso, e chega um momento em que ela vivencia uma situação similar a algo que a psicologia chama de tirania do vício, né? Ela não consegue se libertar daquele processo, porque a compulsão toma conta cada vez mais e ela tem dificuldade de decidir por si só. E isso está ligado diretamente a um processo de uma parte do seu cérebro que está ligada ao sistema das emoções, que é o sistema límbico. Tem uma parte dele que tem um disparo massivo de substâncias que o seu cérebro não consegue ficar sem, que é o disparo de dopamina. A dopamina é o processo que vai fazer cada vez mais você repetir o uso de substância e aquilo ali vai se tornar cada vez mais forte no seu cérebro, transformando a situação de uso e abuso em algo irreversível, salvo na sua memória de longo prazo. O núcleo accumbens, ele dispara substâncias como a dopamina, como a serotonina, que vão fazer você entrar em movimento para conseguir o uso de substâncias. O núcleo accumbens, ele vai trazer para você tudo aquilo que você não quer, porque o seu cérebro entende, isso aqui é muito bom, isso é maravilhoso. Então a sua necessidade de querer repetir aquilo ali mais vezes vai se tornando cada vez mais sedimentada e maior é a sua dificuldade de conseguir sair daquele processo. Então é muito importante você que sofre com o uso de álcool ou com o uso de substâncias entender que o seu cérebro está deformado e a partir daquilo ali que se instalou-se uma dependência química, é muito difícil para você conseguir sair desse processo sem a ajuda de profissionais como psicólogo, né, como psiquiatra, porque todos esses processos são processos que você precisa entender como driblar. Você vai ter que aprender a lidar com seus pensamentos, que muitas das vezes vão te enganar. Você vai ter que entrar com questões medicamentosas muito claras para poder diminuir a neurobiologia do vício. Então você vai ter que entrar com remédios que de alguma forma faça você ter receptores de dopamina, serotonina e a partir disso aí mudar a sua trajetória de percepção da questão do vício. Então é muito importante saber pedir ajuda, tanto quanto faz para psicólogos, psiquiatras e em alguns casos frequentar grupos de mútua ajuda. O problema de quando você ensina o seu cérebro a ficar tendo recompensa todas as horas, você começa a sedimentar mais forte aquelas sinapses, e aquelas sinapses vão fazer com que você tenha mais dificuldade para trabalhar com menos dopamina liberada no seu cérebro, e essa menor dopamina vai fazer que você procure situações exógenas a você. Então, por exemplo, a partir do momento que você ativou o núcleo accumbens para que você vá buscar situações que disparem adrenalina, você vai ter mais dificuldade para ter situações iniciais recompensatórias. Então, situações simples, como uma caminhada, vai ser difícil de liberar dopamina. Situações simples, como fazer uma musculação, vai ser difícil de liberar dopamina natural. E aí a gente precisa entender, tem uma dopamina que é uma dopamina boa e tem uma dopamina que é uma dopamina ruim. A dopamina boa é toda aquela dopamina que o seu cérebro libera com comportamentos e hábitos. A dopamina ruim é aquele tipo de dopamina que vai fazer você ficar viciado porque vem de maneira exógena.
E aquele prazer é tamanho que você não consegue sair desses núcleos que te trazem essa repetição. Então é muito importante você buscar ajuda especializada. Em alguns casos, se faz necessário processos de internação para sair do processo, do hábito, do comportamento e mudar um pouco o ambiente para que você consiga tomar decisões a partir do momento que você dessensibilizar um pouco as suas memórias que estão ligadas às sensações de prazer. E aí, nesse momento, você vai buscar, de alguma forma, se organizar para sair dessa situação. É muito importante você ter profissionais que te auxiliem, em últimos casos, processos de internação para você romper o ciclo do vício, né? E quais são esses ciclos do vício? Relacionamentos sociais que podem te induzir ao processo de uso, situações e ambientes que te tragam memória nesse processo de uso e, principalmente, entender as emoções que fazem com que você use substância. Então, quando você começa a ficar mais maduro emocionalmente, você começa a modificar a maneira de pensar e, com isso, você consegue conduzir a sua vida para outro lugar. Então, é extremamente importante para você que está assistindo esse vídeo até agora, você precisa entender que o que importa não é se você é viciado em drogas, em álcool, em jogo, em sexo, em comida. O que importa é você ter uma estratégia certa, tendo profissionais te acompanhando e buscando formas de romper o ciclo do hábito. Então, algumas vezes você vai precisar procurar profissionais, entrar com a questão medicamentosa e, a partir daí, começar a mudar a percepção da sua realidade. A gente, muitas das vezes, acredita que é só a parte biológica que precisa ser tratada. Não. A gente precisa mudar comportamentos, a gente precisa mudar as emoções, a gente precisa mudar hábitos para que você consiga construir, para além desse processo de tirania do vício, um estado de saúde em que isso se torne desnecessário. Mas lembrando, uma vez a dependência química desenvolvida, será dependente químico até o fim da sua vida, porque haverá um processo de deformidade do seu cérebro que, em qualquer momento que você fazer apenas um pequeno uso, você vai começar com o processo da tirania do vício novamente. Então, a forma mais saudável para que você saia do processo da dependência química é tendo o controle seguro de que da próxima vez sempre poderá aumentar as dificuldades, sendo assim uma condição incurável. Então é muito importante você entender que o processo de dependência química, ele não tem cura. Você sedimentou as suas sinapses, sedimentou as suas memórias, sedimentou o núcleo accumbens a te dar aquela recompensa imediata, aquilo ali vai até os últimos dias da sua vida. Então, a única forma segura de usar droga é não usando. Então é muito importante entender isso. Se todas as informações que eu te passei agora nesse momento fez sentido para você, se você conhece alguém que sofre na tirania do uso de substâncias, de jogos, de pornografia ou qualquer outra maneira e hábito que não consegue se livrar, meu nome é Magnus Arantes e eu estou aqui no canal Em Transição Magnus Arantes e espero que esse conteúdo vá chegar a outras pessoas que passam por essa dificuldade. A mente treme, o corpo segura e juntos a gente avança. Obrigado por ficarem até aqui.